O sol mal havia aparecido no horizonte quando Nicolás Juarez abriu os olhos, sentindo o peso familiar da responsabilidade sobre seus ombros. Seu pequeno apartamento, com paredes descascadas e móveis desgastados, era um testemunho silencioso de anos de luta e sacrifício. Nicolás se levantou cuidadosamente do velho e desconfortável colchão onde havia passado a noite, seus músculos protestando após horas de sono inquieto. Seus olhos cansados percorreram a pequena sala até se fixarem na figura adormecida de Pablo, seu filho de 19 anos, esparramado no sofá-cama. Um sorriso terno iluminou o rosto marcado de Nicolás ao observar o jovem. Meu filho, pensou, como você cresceu tão rápido? Parece que foi ontem que eu te salvei. Nicolás se movia em silêncio pela diminuta cozinha, decidido a preparar um café da manhã especial para o aniversário de Pablo. Suas mãos calejadas, testemunhas de incontáveis dias de trabalho duro, tremiam ligeiramente enquanto abria os armários quase vazios. A cruel realidade de sua situação o atingiu como um soco no estômago ao perceber que não havia comida suficiente para uma refeição decente. Frustrado, fechou o último armário com um suspiro profundo, o som ressoando no silêncio da manhã. Que tipo de pai sou eu? Murmurou para si mesmo, que nem sequer pode dar um café da manhã decente ao seu filho no aniversário. O que consolava Nicolás era que já estava tudo organizado para a festa de aniversário de Pablo. Ele havia economizado durante vários meses para proporcionar um momento de alegria ao seu único filho. Com o coração apertado, Nicolás pegou um pedaço de papel e uma velha caneta. Suas mãos, acostumadas ao trabalho árduo de jardinagem e limpeza, pareciam desajeitadas ao segurar a caneta. Hesitou por um momento, as palavras lhe escapavam da mente cansada. Finalmente, com letra trêmula, escreveu: Filho, feliz aniversário. Estarei presente na festa para comemorarmos juntos. Tudo está pronto no salão de eventos que aluguei. Te amo muito, você é o presente que Deus me deu. Nicolás olhou para a nota, desejando poder oferecer mais do que algumas palavras escritas apressadamente. É o melhor que posso fazer agora, pensou, engolindo o nó na garganta. Mas te prometo, Pablo, que algum dia as coisas serão diferentes. Ele colocou a nota na mesa da cozinha, onde Pablo certamente haveria ao acordar. Lançou um último olhar ao filho adormecido, o peito apertado por uma mistura de amor e culpa. Pablo parecia tão tranquilo, alheio às dificuldades que enfrentavam. Nicolás desejou, não pela primeira vez, poder proteger seu filho de todas as dores e desafios do mundo. Com um suspiro resignado, pegou sua jaqueta gasta e dirigiu-se à porta. Durma bem, meu filho, sussurrou Nicolás. Que seus sonhos sejam melhores do que nossa realidade. Ao abrir a porta, sentiu o ar fresco da manhã em seu rosto, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Estava prestes a sair quando seus olhos captaram algo que fez seu coração gelar. Na porta, como uma sentença cruel, havia um aviso de despejo. As palavras pareciam dançar diante de seus olhos, zombando de todos os seus esforços. Nicolás ficou paralisado por um momento, a mão ainda na maçaneta, enquanto a realidade de sua situação o golpeava com toda a força. Meu Deus, murmurou, a voz sufocada. O que vou fazer agora? Como posso contar isso a Pablo no dia do seu aniversário? Tomou o aviso e o guardou no bolso. Saiu de casa comprometido a encontrar uma solução para esse problema. Com o coração pesado, mas decidido, Nicolás saiu pelas ruas. Seu primeiro destino foi uma pequena loja de roupas usadas que ele conhecia bem, escondida em um beco estreito. O sino da porta tilintou quando ele entrou, e a proprietária idosa o cumprimentou com um sorriso familiar. Com olhos atentos e mãos cuidadosas, Nicolás examinou as prateleiras e os cabides, procurando algo digno para a festa de seu filho. Após alguns minutos, encontrou uma camisa branca simples, mas bem conservada, um par de calças escuras e sapatos levemente desgastados, mas ainda apresentáveis. Era o melhor que podia fazer com seus recursos limitados. Enquanto pagava pela compra, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Pelo menos estarei apresentável para o aniversário de Pablo, pensou, dobrando cuidadosamente as roupas e colocando-as em sua mochila gasta junto com os sapatos. Com esse pequeno ato de amor paterno concluído, Nicolás saiu da loja pronto para enfrentar o restante de seu dia desafiador. Algumas horas depois, o campus universitário local fervilhava de atividade quando Pablo chegou, com sua mochila gasta pendurada em um ombro. Ele era estudante de direito e parou por um momento, absorvendo a energia do lugar que representava tanto suas esperanças quanto seus desafios.
Com um suspiro, Pablo tirou o papel amassado do bolso, relendo as palavras de seu pai. Um sorriso alegre iluminou seu rosto, seus olhos brilhando com uma emoção contida. As simples palavras escritas à mão significavam mais para ele do que qualquer presente caro poderia significar. Papai, murmurou Pablo para si mesmo, você sempre faz o impossível por mim. Como posso te agradecer o suficiente? Enquanto caminhava pelos corredores movimentados, Pablo avistou sua namorada Isabela, e seu coração acelerou ao vê-la se aproximar, sua habitual expressão radiante. Ela praticamente saltou em sua direção, abraçando-o com entusiasmo. Pablo! Feliz aniversário! Vamos fazer algo especial esta noite, exclamou Isabela. Pablo sorriu, sentindo uma mistura de orgulho e gratidão ao pensar no que seu pai havia planejado. Na verdade, Isa, meu pai organizou uma pequena festa para mim, disse Pablo, sua voz transbordando afeto. Ele alugou um pequeno salão de eventos. Será algo simples, apenas para os mais próximos. Isabela arregalou os olhos, surpresa e curiosa. Isso é adorável, Pablo. Seu pai deve ser uma pessoa maravilhosa. Pablo assentiu, sentindo um nó na garganta ao pensar nos sacrifícios de seu pai. Ele segurou as mãos de Isabela, sua voz suave, mas carregada de emoção. Você não faz ideia, Isa. Meu pai sempre faz sacrifícios por mim, trabalha tão duro. Esta festa, por mais simples que seja, significa muito para nós dois. O rosto de Isabela suavizou com compreensão e carinho. Ela apertou suavemente as mãos de Pablo. Isso é muito especial, Pablo. Estou ansiosa para estar lá e conhecer seu pai. Pablo sorriu, uma mistura de orgulho e apreensão em seus olhos. Sabia que seu pai era um homem simples, muito diferente da família abastada de Isabela, mas seu amor e admiração por Nicolás superavam qualquer insegurança. Ficarei feliz de ter você lá, Isa. Na verdade, gostaria muito que sua irmã e seu pai também viessem. Quero apresentar meu pai à sua família, disse Pablo, sua voz revelando uma mistura de esperança e nervosismo. Enquanto caminhavam juntos para a próxima aula, Pablo sentiu uma repentina necessidade de compartilhar mais sobre sua história com Isabela. Ele parou, virando-se para olhá-la. Sabe, Isabela, meu pai é pai solteiro. Quando eu tinha 5 anos, Pablo começou, a voz baixa e carregada de emoção. Isabela inclinou-se mais perto, intrigada, com os olhos fixos nos de Pablo. O que aconteceu quando você tinha 5 anos? Perguntou Isabela suavemente, sentindo a importância do momento. Antes que Pablo pudesse continuar, a voz alta e autoritária de um professor ecoou pelo corredor. Todos para a aula agora, a aula está prestes a começar. Pablo e Isabela se sobressaltaram, e o momento íntimo foi abruptamente interrompido. Eles trocaram um olhar de frustração e curiosidade não satisfeita. Te conto depois, Isa, sussurrou Pablo, guiando-a para a sala de aula. É uma longa história que explica muito sobre quem somos hoje. Umas horas depois, o sol escaldante castigava as ruas movimentadas do centro da cidade, onde Nicolás Juarez lutava para ganhar a vida. Seu carrinho improvisado de frutas, feito com tábuas velhas e rodas rangentes, estava estrategicamente posicionado na esquina de uma rua movimentada. O suor escorria pelo seu rosto enrugado enquanto organizava meticulosamente as frutas coloridas, tentando torná-las o mais atraentes possível para os transeuntes apressados. Seus olhos cansados buscavam desesperadamente clientes em potencial, mas a maioria das pessoas passava por ele sem sequer um olhar. Frutas frescas. Venham provar as melhores frutas, gritava Nicolás, sua voz rouca de tanto repetir o mesmo chamado ao longo do dia. Um homem bem vestido passou por ele, franzindo a testa. Saia da frente, vagabundo. Você está atrapalhando o caminho. O coração de Nicolás afundou ainda mais quando viu duas figuras familiares se aproximando. Isabela e Carmela, as filhas de seu empregador ocasional, caminhavam pela calçada rindo e conversando animadamente. Elas o reconheceram imediatamente, seus olhos se semicerrando com desdém. Nicolás baixou a cabeça, fingindo estar ocupado com suas frutas, mas não conseguiu evitar ouvir os comentários maldosos. Olha, Carmela, zombou Isabela, a voz alta o suficiente para que Nicolás pudesse ouvir. O jardineiro virou vendedor ambulante. Que decadência! Carmela riu, acrescentando com desprezo, papai vai adorar saber disso.
Talvez devemos pedir um desconto na próxima vez que ele for cortar nosso gramado. As duas garotas se afastaram. Isabela continuou falando mal de Nicolás para Carmela, sem saber que ele era o pai de seu namorado. Ela nem imaginava que naquela noite teria uma surpresa que a deixaria sem palavras. Nicolás sentiu o rosto arder de vergonha e raiva contida. Sabia que teria que enfrentar Ernesto, o pai das garotas, mais tarde naquele dia, para fazer o trabalho de jardinagem em sua mansão. A ideia revirava seu estômago. Deus, dê-me forças, murmurou para si mesmo. Como posso manter minha dignidade quando me tratam como lixo? De repente, Nicolás notou uma figura autoritária se aproximando, e seu coração acelerou ao reconhecer o uniforme policial. O oficial, com uma expressão severa, parou em frente ao seu carrinho de frutas. Licença de vendedor ambulante, por favor, exigiu o policial, estendendo a mão. Nicolás engoliu em seco, sua mente buscando uma desculpa. Senhor, eu a esqueci em casa. Posso trazê-la amanhã. O policial negou com a cabeça, o rosto endurecido. Terei que confiscar essas frutas. Nicolás sentiu o pânico crescer em seu peito. Por favor, senhor, essas frutas são tudo o que tenho para sustentar meu filho. Hoje é o aniversário dele. Ignorando as súmulas de Nicolás, o policial começou a recolher as frutas do carrinho, colocando-as em uma sacola grande. Nicolás observava impotente enquanto seu meio de sustento lhe era tirado. Lágrimas de frustração ameaçavam cair de seus olhos, mas ele as conteve, decidido a manter o que restava de sua dignidade. O que vou dizer a Pablo agora? Pensou Nicolás, desesperado. Como vou resolver o problema do despejo? Pablo não pode ficar sem um lugar onde viver. Lágrimas rolavam pelo seu rosto. Meu Deus, ajude-me a encontrar uma solução. Com os ombros caídos e o coração pesado, Nicolás se arrastou pelas ruas até chegar à cafeteria de Guadalupe. O pequeno estabelecimento, com suas mesas de fórmica desgastadas e o aroma reconfortante de café fresco, era um farol de esperança em seu dia sombrio. Ao entrar, o sino da porta tilintou suavemente, anunciando sua chegada. Guadalupe, uma mulher de meia-idade, com olhos gentis e um sorriso acolhedor, olhou de trás do balcão. Ao ver o estado abatido de Nicolás, seu rosto se encheu imediatamente de preocupação. Nicolás, meu amigo, o que aconteceu? Perguntou Guadalupe, apressando-se a sair de trás do balcão. Ela percebeu o estado de fragilidade emocional em que ele se encontrava. Guadalupe, começou Nicolás, com a voz quebrada, tudo deu errado hoje, tudo. Nicolás se deixou cair em uma cadeira próxima, e Guadalupe se sentou ao seu lado, ouvindo atentamente enquanto ele narrava os eventos devastadores do dia. Contou-lhe sobre o aviso de despejo, a humilhação às mãos das filhas de Ernesto e, finalmente, a confiscação de suas frutas pelo policial. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Nicolás enquanto falava, sua voz tremendo a cada palavra. Como vou dar um teto ao Pablo agora? Sussurrou Nicolás, mais para si mesmo do que para Guadalupe. E a festa de aniversário? Não quero que esses problemas o afetem. Não vou contar nada disso a ele. Prometi que faria algo especial. Guadalupe estendeu a mão, apertando suavemente o ombro de Nicolás em um gesto de consolo. Sem dizer uma palavra, levantou-se e foi até o balcão, retornando momentos depois com um prato de comida quente e um copo de suco. Colocou-os à frente de Nicolás, com um sorriso terno. Coma, meu amigo. Isso vai te fazer bem, disse Guadalupe suavemente. E não se preocupe com o pagamento, é por minha conta. Nicolás a olhou, seus olhos brilhando de gratidão. Guadalupe, eu não posso aceitar, disse ele, enquanto as lágrimas corriam por seus olhos. Guadalupe levantou a mão, silenciando os protestos de Nicolás. Você pode, e vai aceitar. E além disso, preciso que faça uma limpeza aqui na cafeteria. Vou te pagar pelo trabalho, claro. Ela sorriu, seus olhos cintilando com uma mistura de compaixão e determinação. Nicolás sentiu uma onda de emoção invadi-lo pela bondade de sua amiga. Guadalupe, você é uma pessoa incrível, disse Nicolás, com a voz quebrada pela gratidão. Não sei como te agradecer. Não precisa agradecer, Nicolás, respondeu Guadalupe, com um tom suave, mas firme. Quem é uma boa pessoa aqui é você, criando seu filho sozinho, sem mãe. Ele tinha apenas 5 anos quando você...
antes que Guadalupe pudesse terminar sua frase, a porta da cafeteria se abriu bruscamente. Pablo entrou, e seu rosto se iluminou ao ver o pai. A conversa íntima foi interrompida, e Nicolás rapidamente secou as lágrimas, forçando um sorriso para o filho. Papai, eu estava te procurando, disse Pablo, aproximando-se da mesa. Tenho grandes notícias, minha namorada Isabela e sua família vão vir para a festa esta noite. Nicolás sentiu uma mistura de alegria e ansiedade ao ouvir a notícia. Não conhecia a namorada de Pablo, mas ficou feliz em saber que seu filho teria pessoas especiais em sua festa. Isso é maravilhoso, filho, respondeu Nicolás, genuinamente entusiasmado desta vez. Estou ansioso para conhecê-los. Sua voz era suave enquanto colocava a mão no ombro do filho. Pablo sorriu, seus olhos brilhando de emoção. Vai ser incrível, papai. Não vejo a hora de você conhecer a Isabela. Sua voz refletia a alegria que sentia pela felicidade do pai. Nicolás se levantou, abraçando Pablo brevemente antes de se voltar para Guadalupe. Preciso ir agora. Tenho que fazer um trabalho de jardinagem, disse ele, a voz refletindo uma mistura de determinação e cansaço. Guadalupe assentiu compreensivamente, seus olhos cheios de preocupação. Vá com Deus, Nicolás, disse suavemente. Leve este sanduíche para que você tenha algo para comer no trabalho. E lembre-se, sempre terá uma amiga aqui. Nicolás pegou o sanduíche e agradeceu, seu coração um pouco mais leve enquanto saía da cafeteria. Apesar dos desafios que o aguardavam, sentia-se revitalizado pela perspectiva de conhecer a namorada de seu filho e sua família. Após a saída de Nicolás, Pablo voltou-se para Guadalupe, o rosto iluminado por um sorriso caloroso. Guadalupe, você também virá à festa, não é? Não seria o mesmo sem você. Guadalupe sorriu ternamente, seus olhos brilhando de afeto. Claro que sim, querido. Não perderia por nada neste mundo, disse com voz entusiasmada e um sorriso caloroso. Ótimo, exclamou Pablo, sentando-se no lugar que seu pai acabará de deixar vazio. Sabe, Guadalupe, às vezes me pergunto como meu pai consegue fazer tudo isso. Trabalha tanto, sempre se sacrificando por mim. Guadalupe assentiu. Seu rosto sério. Seu pai é um homem extraordinário, Pablo, o que ele faz por você? Bem, é admirável. Poucos teriam a força e a determinação que Nicolás tem. Pablo baixou o olhar, sua voz se tornou mais suave. Eu sei, sou muito grato a ele. Às vezes, quando olho para trás, ainda lembro do que ele fez quando eu era apenas uma criança de 5 anos. Ah, sim, interrompeu Guadalupe, seus olhos se perderam na distância, como se estivesse revivendo uma memória. Com a voz embargada, disse, eu também lembro daquela época, foi quando? De repente, o celular de Pablo começou a tocar, interrompendo a conversa. Ele olhou para a tela, e seus olhos se iluminaram. É a Isabela, disse com um sorriso que se espalhou por seu rosto. Guadalupe assentiu com a cabeça, compreensiva. Adiante, atenda. Nos vemos mais tarde na festa, disse com uma voz compreensiva, observando o jovem se levantar. Pablo assentiu, levantando-se e caminhando até a porta enquanto atendia a ligação. Oi, Isa. Estou tão animado para esta noite. Sua voz foi diminuindo enquanto ele saía da cafeteria, deixando Guadalupe sozinha com seus pensamentos e as palavras não ditas flutuando no ar. Enquanto isso, o sol da tarde batia implacavelmente nas ruas, enquanto Nicolás caminhava apressadamente até a mansão de Ernesto. Em suas mãos, ele levava o sanduíche que Guadalupe havia lhe dado amavelmente para o trabalho. Sabia que estaria com muita fome ao terminar o serviço na mansão de Ernesto e, apesar de ele ser rico, não oferecia nem um copo de água quando Nicolás estava lá. De repente, Nicolás avistou um mendigo encolhido na calçada, com roupas esfarrapadas e um olhar perdido. Sem hesitar, Nicolás se aproximou do mendigo, estendendo o sanduíche com um sorriso amável. Tome, amigo, você precisa mais do que eu, disse Nicolás em voz suave. O mendigo olhou para ele surpreso e agradecido. Mas e você? O homem olhava para Nicolás com preocupação. Nicolás balançou a cabeça. Deus proverá, tenha fé. As coisas vão melhorar para nós dois. Por alguns minutos, Nicolás se esqueceu de suas próprias preocupações, conversando com o homem, oferecendo palavras de consolo e esperança.
Quando finalmente se despediu, seu coração estava um pouco mais leve. Olhou para o relógio e, com um sobressalto, percebeu que estava atrasado para o trabalho na mansão. Nicolás apressou o passo, o peito apertado pela antecipação da reação de Ernesto. Que Deus me dê forças, murmurou para si mesmo. Pablo, tudo isso é por você, meu filho. Jadejante e suado, Nicolás finalmente chegou aos imponentes portões da mansão de Ernesto. O guarda o olhou com desdém antes de permitir sua entrada. Caminhando pelo jardim meticulosamente cuidado, Nicolás avistou Ernesto na varanda, seu rosto uma máscara de irritação e desprezo. Ao lado dele, Isabela e Carmela observavam a cena com uma mistura de curiosidade e desdém. Finalmente se dignou a aparecer, Nicolás, a voz de Ernesto cortou o ar como uma lâmina afiada. Nicolás abaixou a cabeça, sua voz trêmula. Perdão pelo atraso, senhor, eu estava ajudando um mendigo na rua e me atrasei, disse, tentando se explicar, embora soubesse que não adiantaria nada. Ernesto o interrompeu com uma risada cruel. Ouviram isso, meninas? Nosso jardineiro agora é um filantropo, disse com desdém, suas palavras transbordando veneno e falta de empatia. As palavras de Ernesto eram como chicotadas, cada uma deixando uma marca invisível na alma já ferida de Nicolás. O homem rico gesticulou dramaticamente, chamando suas filhas para se aproximarem. Isabela e Carmela se aproximaram com os olhos fixos na figura cabisbaixa de Nicolás. Observem bem, queridas, Ernesto declarou, sua voz carregada de desprezo. Este é o exemplo perfeito de um fracasso, um homem que nem sequer consegue chegar a tempo para um simples trabalho de jardinagem. Isabela riu baixinho. Mas, pai, ele estava ajudando um mendigo. Não é nobre isso? Ernesto bufou. Nobre? É patético. Mal consegue cuidar de si mesmo, muito menos dos outros. Nicolás sentiu o peso de cada palavra, de cada olhar de desprezo. Suas mãos tremiam enquanto segurava as ferramentas de jardinagem, lutando para manter a compostura. Queria gritar, se defender, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, sufocadas pela vergonha e pela necessidade desesperada de conservar aquele trabalho. Fazia aquele trabalho de jardinagem toda semana, temendo perder aquele cliente, e por isso suportava aquelas humilhações. Nicolás não conseguia um emprego fixo e, por isso, sobrevivia fazendo trabalhos esporádicos, como jardinagem, limpeza e vendendo frutas na rua. Com o coração pesado, Nicolás começou seu trabalho, suas mãos se movendo mecanicamente enquanto sua mente vagava. Pensava em Pablo, na festa de aniversário, no aviso de despejo. Cada golpe da tesoura de podar parecia refletir seus pensamentos angustiados. Enquanto trabalhava, podia sentir os olhares de Ernesto e suas filhas julgando cada um de seus movimentos. Tudo isso é por meu filho, murmurou Nicolás para si mesmo, tão baixo que ninguém mais pôde ouvir. Um dia, Pablo, um dia vou te dar a vida que você merece. O sol começava a se pôr quando Nicolás finalmente terminou seu árduo trabalho no jardim da mansão. Exausto, com a roupa suada e coberta de terra, se arrastou até a sala principal, onde Ernesto o esperava para o pagamento. Suas roupas, que já estavam desgastadas, agora estavam completamente sujas pelo trabalho de jardinagem. Nicolás estava dolorosamente consciente de seu atraso para o aniversário de Pablo, o que só aumentava sua ansiedade. Ajeitou sua mochila rasgada no ombro, sem perceber que um pedaço de roupa limpa estava aparecendo por um buraco na mochila. Ernesto, com seu olhar atento, imediatamente notou as roupas na mochila de Nicolás, seu rosto se contraiu em uma expressão de curiosidade maliciosa. Ora, Nicolás, parece que você tem planos para esta noite. Vai a algum lugar especial? Nicolás, surpreso, gaguejou uma resposta. É o aniversário do meu filho, senhor. Comprei estas roupas em uma loja de segunda mão para usar na festa. Ah, que comovente, zombou Ernesto, trocando olhares cúmplices com suas filhas. O pobretão, tentando se passar por alguém decente, soltou uma risada cruel. Carmela, percebendo a oportunidade de atormentar ainda mais Nicolás, interveio com uma falsa doçura. Pai, o pobre homem deve estar com fome depois de tanto trabalho. Por que não o deixamos comer algo na cozinha antes de ir? Ela se virou para Nicolás com um sorriso que não chegava aos olhos. Deixe sua mochila aqui, vou pedir à empregada que prepare um lanche para você. Nicolás, exausto e faminto após ter dado seu sanduíche ao mendigo, hesitou por um momento.
Sua intuição lhe dizia para recusar a oferta, mas a fome falou mais alto. Obrigado, senhorita Carmela, eu aceito. Enquanto Nicolás seguia Carmela até a cozinha, Isabela e Ernesto trocaram olhares maliciosos. Assim que ele saiu de vista, ambos se dirigiram rapidamente até a mochila abandonada. Isabela abriu o zíper com dedos ágeis, seu rosto contorcido em uma careta de desgosto. Veja isso, pai, sussurrou, tirando a roupa cuidadosamente dobrada. Ele realmente acha que vai estar bem vestido para um aniversário com esses trapos? Ernesto soltou uma risada baixa, sua voz cheia de veneno. Isabela, percebeu o quão ingênuo ele é? Nós humilhamos, e ainda assim ele aceita nossa comida. Vamos dar uma lição nele. Vamos ver como ele vai conseguir ir à festa do filho. Esse filho dele deve ser um zero à esquerda igual a ele, disse Isabela, assentindo com a cabeça. Com certeza, deve ser um pobrezinho, um ninguém. Suas palavras venenosas cortavam o ar como facas afiadas. Com movimentos rápidos e silenciosos, eles tiraram as roupas e os sapatos da mochila, escondendo-os em um armário próximo. Isabela riu enquanto colocava a mochila vazia exatamente onde estava. Imagine a cara dele quando perceber que as roupas desapareceram. Vai ser hilário. Minutos depois, Nicolás voltou à sala, sentindo-se um pouco mais animado pelo lanche, mas ainda ansioso para receber seu pagamento e ir embora. Ernesto, mantendo uma fachada de indiferença, entregou-lhe o dinheiro. Aqui está, Nicolás. Agora vá, não queremos que você chegue tarde à sua festa. Nicolás murmurou um agradecimento apressado, pegou sua mochila, sem notar a diferença no peso, e se dirigiu para a porta. Enquanto saía, pôde ouvir as risadas abafadas de Ernesto, Isabela e Carmela às suas costas. Acelerou o passo, o coração pesado pela humilhação, mas decidido a chegar a tempo para a celebração de seu filho. Eles podem rir, pensou Nicolás, engolindo um nó em sua garganta, mas nada vai arruinar este dia para Pablo. Nada. O chuveiro rangia, e a água morna mal cobria seu corpo, mas era um alívio bem-vindo após o longo dia de trabalho. Enquanto se lavava, Nicolás tentava afastar os pensamentos sobre as humilhações sofridas, focando na celebração que estava por vir. Esta noite é para Pablo, murmurou para si mesmo, esfregando vigorosamente a sujeira de seu corpo. Nada mais importa, apenas o sorriso dele. Saindo do chuveiro, Nicolás se envolveu em uma toalha desgastada e foi até a sala, ansioso para vestir as roupas que havia comprado na loja de segunda mão. Abriu a mochila, o coração acelerando com a expectativa, mas, à medida que vasculhava o interior, seu rosto se transformou em uma máscara de confusão e, em seguida, de horror. As roupas não estavam lá, nem os sapatos. Só havia algumas ferramentas de jardinagem e pedaços de grama. Não, não, não. Murmurou Nicolás, virando a mochila como se isso pudesse fazer as roupas aparecerem magicamente. Isso não pode estar acontecendo. A realidade o atingiu como um soco no estômago. Ernesto e Isabela devem ter tirado as roupas enquanto eu estava na cozinha, pensou. A crueldade do ato, a humilhação planejada, foi demais para Nicolás. Ele desabou no chão, soluçando desconsoladamente. Anos de dificuldades, de lutar para dar o melhor para Pablo, pareciam culminar naquele momento de derrota absoluta. Pablo, atraído pelo barulho, saiu do seu quarto e encontrou o pai chorando no chão. Pai, o que aconteceu? Perguntou, sua voz trêmula de preocupação. Nicolás olhou para o filho, com lágrimas escorrendo pelo rosto. As roupas que comprei para sua festa desapareceram. Ernesto e a filha dele devem tê-las roubado. A expressão de Pablo mudou de preocupação para ira. Como puderam fazer isso, pai? Você tem que ligar para eles agora mesmo. Nicolás hesitou, mas a determinação no rosto do filho convenceu. Com as mãos trêmulas, pegou o telefone e discou o número de Ernesto. Pablo insistiu para que a chamada fosse colocada no viva-voz. Alô? A voz arrogante de Ernesto encheu o pequeno apartamento. Nicolás respirou fundo. Ernesto, você e Isabela roubaram minhas roupas da mochila enquanto eu estava na cozinha. A risada sarcástica de Ernesto cortou o ar como uma faca. Nicolás, suas roupas desapareceram. Meu Deus, estou muito arrependido. Houve uma pausa, e então a voz de Ernesto continuou, fingindo preocupação.
Olha, Isabela, as roupas que ele ia usar no aniversário do filho sumiram. Você sabe de algo? O coração de Pablo parou ao ouvir a voz familiar de Isabela responder: Nicolás, eu não sei do que você está falando. Quem terá sido o ladrão? O mundo ao seu redor parecia desacelerar, cada palavra de Isabela ressoando em seus ouvidos como um trovão distante. Sua mente lutava para reconciliar a voz doce que ele conhecia com as palavras cruéis que agora saíam de sua boca. Pablo sentiu como se tivessem tirado o chão debaixo de seus pés. Sua namorada, a garota que amava, era a mesma pessoa que humilhava seu pai no trabalho. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, as risadas abafadas que às vezes ouvia quando Isabela falava do jardineiro, os olhares de desprezo que ela lançava às pessoas pobres na rua, tudo fazia um terrível sentido agora. Queria gritar, queria confrontá-la, exigir explicações, mas sua voz estava presa em sua garganta, um nó de emoções, ira, tristeza, decepção, sufocando. Pablo permaneceu em silêncio, com as mãos trêmulas, enquanto ouvia Isabel continuar com suas humilhações disfarçadas. Sabe, Nicolás, continuou a voz de Isabela, agora carregada de uma falsa simpatia que Pablo nunca tinha notado antes, talvez isso seja um sinal. Pessoas como você não deveriam tentar se vestir bem. Bem, se é que podemos dizer que usar roupa de segunda mão é se vestir bem. Fique com suas roupas de trabalho sujas de terra. Elas combinam mais com você. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Pablo. Ele olhou para seu pai, vendo a dor e a humilhação nos olhos dele, e sentiu uma onda de vergonha por ter sido tão cego. Antes que Nicolás pudesse responder, a voz de Carmela surgiu na linha. Isabela tem razão, você deveria ir ao aniversário do seu filho com as roupas que já tem. Essa camisa e esses calções sujos de terra. Pablo não aguentou mais. Com um movimento rápido, ele desligou o telefone, seu rosto uma mistura de choque, dor e raiva. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas enquanto ele se virava para o pai. Pai, disse Pablo, com a voz trêmula de emoção, isso não vai ficar assim. Farei justiça por você. Assim que a chamada terminou, um pesado silêncio caiu sobre o pequeno apartamento. Nicolás, ainda atordoado pela conversa, olhou para Pablo, esperando ver a mesma derrota que ele sentia, mas o que viu no rosto do filho o surpreendeu. Uma determinação feroz brilhava nos olhos de Pablo, misturada com uma dor profunda que Nicolás não compreendia totalmente. Pablo respirou fundo, tentando controlar a tempestade de emoções dentro dele. Depois, com uma voz firme que contrastava com as lágrimas nos olhos, disse: Pai, vista suas roupas de trabalho para ir ao aniversário. Nicolás piscou, confuso. Minhas roupas de trabalho. Mas Pablo, elas estão sujas, rasgadas, não posso ir assim à sua festa. Confie em mim, pai, insistiu Pablo, sua voz tremendo levemente. Sei que parece uma loucura, mas preciso que você faça isso. Vou dar uma lição àquelas 3 pessoas que te humilharam. Nicolás franziu o senho, a preocupação evidente em seu rosto. Filho, o que está planejando? Não quero estragar sua festa de aniversário. Pablo se aproximou do pai, colocando as mãos sobre seus ombros. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de determinação e súplica. Pai, por favor. Não posso explicar agora, mas preciso que confie em mim. Você sempre fez tudo por mim, deixe-me fazer isso por você. Nicolás olhou nos olhos do filho e neles não viu mais o menino que tinha criado, mas um homem decidido a defender sua família. Embora não compreendesse completamente o que Pablo planejava, sentiu uma onda de orgulho e amor pelo filho. Com um suspiro resignado, Nicolás assentiu. Está bem, Pablo. Não sei o que você está planejando, mas confio em você. Ele se virou para pegar suas roupas de trabalho, ainda sujas e amassadas, após um dia árduo no jardim de Ernesto. Enquanto se vestia, Nicolás não conseguia deixar de sentir uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que Pablo estava tramando? Como ele pensava em enfrentar pessoas tão poderosas e cruéis? Apesar de suas preocupações, havia algo na determinação de Pablo que acendia uma pequena chama de esperança no coração de Nicolás. Estou pronto, disse Nicolás, finalmente de pé e desconfortável em suas roupas de trabalho sujas. Pablo olhou para o pai com um sorriso triste, mas decidido no rosto. Vamos, pai. É hora de mostrar porque você é o melhor pai do mundo.
O salão de festas estava decorado de maneira modesta, com balões coloridos e cartazes dizendo Feliz Aniversário, Pablo pendurados nas paredes. Os convidados, na maioria amigos da universidade e alguns vizinhos, conversavam animadamente, criando um ambiente acolhedor. Pablo e Nicolás entraram juntos, e o contraste entre as roupas festivas dos convidados e as vestimentas sujas de trabalho de Nicolás chamou imediatamente a atenção. Pablo, com um braço protetor ao redor dos ombros do pai, o guiou pela multidão surpresa até a mesa onde estava sentada Guadalupe. Guadalupe, disse Pablo em voz baixa, inclinando-se em direção a ela, preciso te contar algo importante. Rapidamente, ele relatou os eventos da tarde. Os olhos de Guadalupe se arregalaram pelo impacto e depois se estreitaram com uma mistura de compaixão e determinação. Meu Deus, Pablo, sussurrou ela, segurando a mão de Nicolás, isso é terrível. Nicolás, visivelmente desconfortável com suas roupas sujas, tentou se encolher na cadeira ao lado de Guadalupe. Seus olhos percorriam nervosamente o salão, notando os olhares curiosos e, por vezes, desdenhosos dos outros convidados. Pablo, percebendo o desconforto do pai, se inclinou e lhe sussurrou, pai, sei que é difícil, mas por favor, mantenha-se forte. Tudo isso tem um propósito. Nicolás assentiu em silêncio, confiando no filho, mas não podia evitar pensar, o que Pablo está planejando? Espero que isso não lhe cause problemas. A atmosfera no salão mudou sutilmente quando Ernesto, Isabela e Carmela entraram, vestidos com roupas caras e exibindo sorrisos arrogantes. Imediatamente, se tornaram o centro das atenções. Pablo, respirando fundo para se acalmar, caminhou em direção a eles, forçando um sorriso no rosto. Isabela abriu os braços para abraçá-lo, seus lábios se aproximando para lhe dar um beijo, mas Pablo se afastou, dando apenas um abraço rápido e formal. Pablo querido, o que aconteceu? Perguntou Isabela com confusão e um toque de irritação na voz. Nada, Isa, respondeu Pablo friamente. Estou apenas um pouco nervoso por causa da festa. Sua voz denunciava uma leve hesitação. Ele se sentia terrivelmente mal por estar relacionado com alguém que humilhava seu pai. Embora desejasse confrontá-los naquele momento, sabia que precisava ser forte. Pablo os guiou até uma mesa, seu corpo tenso pela raiva contida. Enquanto se sentavam, ele olhou diretamente nos olhos de cada um deles, sua voz baixa e carregada de um significado que eles ainda não compreendiam. Quando chegar o momento certo, vocês saberão quem é meu pai. Isabela sorriu. Mal posso esperar, amor. Tenho certeza de que é um homem maravilhoso, igual a você. Pablo apenas esboçou um sorriso enigmático e se afastou da mesa. Foi então que os olhos de Ernesto percorreram o salão e se fixaram na figura encurvada de Nicolás, que ainda estava sentado com Guadalupe. Seu rosto se torceu em uma careta de desprezo e surpresa. O que aquele vagabundo está fazendo aqui? Exclamou alto o suficiente para que vários convidados próximos o ouvissem. Isabela, seguindo o olhar do pai, sentiu um calafrio percorrer a espinha ao reconhecer Nicolás com suas roupas de trabalho. A realização do que estava prestes a acontecer começou a se formar em sua mente, enchendo-a de um medo crescente. Pablo, murmurou ela, sua voz tremendo levemente, o que está acontecendo? Mas Pablo já se afastava, dirigindo-se ao centro do salão com passos decididos, pronto para revelar a verdade que mudaria tudo. Pablo caminhou decidido pelo salão, enquanto o silêncio crescia à medida que as pessoas percebiam que algo importante estava prestes a acontecer. Ele chegou à mesa onde Nicolás estava sentado, estendeu a mão e, com suavidade, ajudou o pai a se levantar. Nicolás, confuso e preocupado, seguiu o filho até o centro do salão. Pablo pegou o microfone, sua mão tremia levemente, mas sua voz era firme quando começou a falar. Boa noite a todos, obrigado por virem celebrar meu aniversário, começou Pablo, sua voz ecoando no salão silencioso. Mas esta noite não é sobre mim, é sobre este homem que está ao meu lado. Fez uma pausa, olhando para Nicolás com olhos cheios de amor e orgulho. Este homem, com suas roupas sujas de terra, é meu pai. Ele decidiu ser meu pai quando eu tinha apenas 5 anos. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Pablo continuou, sua voz ganhando força. Nicolás me adotou, me salvou de um orfanato abusivo. Era solteiro, não tinha esposa, e recebeu muitas críticas por adotar um filho sozinho, mas isso nunca importou para ele. A única coisa que importava era me dar um lar, uma família, uma oportunidade na vida.
Amo muito meu pai e não vou permitir que ninguém o humilhe. As palavras de Pablo impactaram os convidados como ondas, cada revelação provocando expressões de surpresa, admiração e empatia. Nicolás, em pé ao lado do filho, tinha lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, com uma mistura de orgulho e vulnerabilidade em seus olhos. Meu pai, continuou Pablo, com a voz entrecortada pela emoção, trabalha como jardineiro, faxineiro, vendedor ambulante, qualquer trabalho honesto para poder me sustentar. Ele sacrificou tudo por mim. Mas seus olhos se dirigiram à mesa onde Ernesto, Isabela e Carmela estavam sentados, pálidos e desconfortáveis. Alguns escolheram ver apenas suas roupas sujas, sem ver o coração nobre que há por trás delas. Hoje, disse Pablo, sua voz tremendo de emoção contida, meu pai chorou muito em casa porque as roupas que tinha comprado para esta festa foram roubadas. Roubadas por pessoas que achavam engraçado humilhar um homem trabalhador. O silêncio no salão era palpável, rompido apenas por suspiros ocasionais de surpresa e simpatia. Pablo olhou ao redor, vendo a mistura de emoções nos rostos dos convidados, espanto, tristeza, raiva por Nicolás. Em seguida, seus olhos se fixaram em Ernesto, Isabela e Carmela, que pareciam querer desaparecer em suas cadeiras. Pablo continuou. Meu pai ligou para as pessoas que roubaram suas roupas, e uma dessas pessoas sugeriu que ele viesse à minha festa de aniversário com suas roupas de trabalho. Olhando diretamente para Isabela, Pablo disse, Isabela, você deve saber que estas roupas sujas são um testemunho do amor de um pai. Um amor que não se preocupa com status ou aparências, mas que se sacrifica todos os dias pelo filho. Fez uma pausa, deixando que suas palavras calassem fundo. E agora eu exijo justiça. Pablo se endireitou, sua voz firme e clara. Agora exijo que Isabela, Carmela e Ernesto se levantem e peçam desculpas publicamente ao meu pai. O salão ficou em silêncio absoluto, todos os olhos voltados para a mesa onde os três estavam sentados. A tensão era palpável, o ar carregado de expectativa. O que fariam agora? O silêncio era ensurdecedor, com todos os olhares fixos em Ernesto, Isabela e Carmela. Por um momento que pareceu uma eternidade, ninguém se mexeu. Então, lentamente, como se estivessem atravessando uma neblina espessa, os três se levantaram. Ernesto, o primeiro a se levantar, estava com o rosto vermelho de vergonha e raiva contida. Isabela, pálida e trêmula, mal conseguia levantar o olhar do chão. Carmela, por sua vez, parecia estar lutando contra o impulso de sair correndo do salão. Ernesto deu um passo à frente, sua habitual arrogância visivelmente afetada. Ele olhou para Nicolás, que permanecia ao lado de Pablo, e depois para a multidão de rostos acusadores que o cercavam. Aclarando a garganta, começou, Nicolás, eu peço desculpas pelo meu comportamento. Fui cruel e injusto com você. Seu trabalho é digno e seu amor pelo seu filho é admirável. As palavras pareciam difíceis de pronunciar, como se cada uma fosse arrancada à força. Nicolás observava em silêncio, seus olhos úmidos refletindo uma mistura de emoções, alívio, tristeza e uma dignidade silenciosa que fez com que Ernesto se encolhesse ainda mais. Carmela deu um passo à frente, completamente desfeita. Senhor Nicolás, disse, sua voz quase um sussurro, fui tola e cruel. Julguei você sem conhecê-lo, sem entender os sacrifícios que fez. Peço perdão e prometo que me esforçarei para ser uma pessoa melhor. O salão permaneceu em silêncio, com a tensão palpável no ar. Todos os olhos se voltaram então para Isabela, que ainda não tinha falado. Ela deu um passo à frente, com as mãos visivelmente trêmulas. Olhou para Pablo, depois para Nicolás, enquanto lágrimas começavam a rolar pelo seu rosto. Senhor Nicolás, começou, com a voz entrecortada, não há desculpas para o que fiz. Fui cruel, insensível e tão cega. Peço perdão, não apenas pelas minhas ações, mas por não ter visto o homem maravilhoso que é e o pai incrível que criou em Pablo. Fez uma pausa, soluçando em silêncio. Pablo observava, seu coração dividido entre o amor que ainda sentia e a dor da traição. Isabela continuou, Pablo, eu sinto muito. Não mereço nem você, nem seu pai. Nicolás, com lágrimas nos olhos, deu um passo à frente. Sua voz, quando falou, era suave, mas firme. Aceito as desculpas de vocês três. Não é fácil admitir erros, especialmente diante de tantas pessoas.
Obrigado por reconhecerem a dignidade do meu trabalho e o amor que sinto por Pablo. Pablo, com o braço ao redor dos ombros do pai, assentiu em sinal de acordo, mas depois seu rosto se contorceu de dor ao se virar para Isabela. Isa, disse, sua voz tremendo de emoção contida, aceito suas desculpas, mas não posso continuar com esta relação. O que você fez com meu pai, a crueldade que mostrou, mudou tudo. Isabela chorou, estendendo uma mão trêmula para Pablo. Por favor, Pablo, eu posso mudar, vou mudar. Pablo negou com a cabeça, com tristeza. Sinto muito, Isabela. Por favor, você, sua irmã e seu pai devem sair da festa agora. Enquanto os três se dirigiam lentamente para a saída, um murmúrio de conversas começou a crescer no salão. Nicolás se virou para Pablo, com os olhos brilhando de orgulho e amor. Filho, disse suavemente, você não precisava fazer isso por mim. Pablo abraçou o pai com força. Sim, precisava, pai. Você merece todo o respeito do mundo, e eu tenho muito orgulho de ser seu filho. Depois da saída de Ernesto, Isabela e Carmela, o ambiente no salão começou a mudar gradualmente. A tensão inicial deu lugar a uma atmosfera de celebração e união. Os convidados, ainda impressionados pelos eventos que tinham acabado de presenciar, se aproximaram de Nicolás e Pablo, oferecendo palavras de apoio e admiração. Guadalupe, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a abraçá-los. Vocês são uma família incrível, disse, sua voz embargada pela emoção. Esta festa se tornou muito mais do que um aniversário, é uma celebração do amor e da integridade. Aos poucos, a música voltou a tocar e as pessoas começaram a se mover, a dançar e a conversar alegremente. O buffet foi aberto, e o delicioso aroma da comida encheu o ar. Nicolás, ainda vestido com sua roupa de trabalho, agora recebia olhares de respeito e admiração em vez de desdém. Pablo, cercado pelos amigos da universidade, não conseguia parar de observar seu pai. Vê-lo interagir com os convidados, sorrindo timidamente enquanto recebia elogios e palavras de incentivo, enchia seu coração de um orgulho indescritível. Em um momento da noite, enquanto a festa estava em pleno andamento, Pablo se aproximou de Nicolás. Os dois se afastaram um pouco da multidão, encontrando um momento de tranquilidade em meio à celebração. Pablo olhou nos olhos do pai, com a voz carregada de emoção. Papai, eu te amo. Você é o melhor pai que eu poderia ter tido em todo o mundo. Nicolás, com os olhos brilhando de lágrimas contidas, puxou Pablo para um forte abraço. Quando se separaram, tomou o rosto do filho entre suas mãos endurecidas pelo trabalho árduo. Pablo, meu filho, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula. Eu também te amo. Você é o melhor filho que Deus poderia ter me dado. Você é meu orgulho, minha alegria, minha razão de viver. Os dois permaneceram abraçados por um longo momento, deixando que as palavras não ditas fluíssem entre eles, anos de sacrifício, amor e, agora, um novo começo. Quando finalmente se separaram, ambos tinham sorrisos radiantes em seus rostos. Vamos aproveitar a festa, papai, disse Pablo, tomando a mão de Nicolás. Esta é uma noite para celebrar. E assim, pai e filho voltaram à pista de dança, juntando-se aos convidados na celebração. A festa continuou até altas horas da noite, cheia de risos, música e, acima de tudo, amor. Não era apenas um aniversário, era uma afirmação de família, de dignidade e de triunfo sobre a adversidade para todos os presentes, especialmente para Nicolás e Pablo. Seria uma noite inesquecível. Na manhã seguinte, o sol se filtrava pelas cortinas desbotadas do pequeno apartamento, iluminando suavemente Nicolás e Pablo, que estavam sentados à mesa da cozinha. O aroma do café recém-passado enchia o ar, misturando-se com o cheiro do pão torrado. Os dois homens, ainda exaustos, mas com uma faísca de satisfação nos olhos, bebiam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre os eventos da noite anterior. Nicolás quebrou o silêncio, sua voz rouca pela emoção. Pablo, o que você fez por mim ontem à noite? Pablo ergueu o olhar da xícara, com um leve sorriso nos lábios. Papai, só fiz o que você sempre fez por mim, defendi nossa família. O som de batidas na porta interrompeu a conversa. Guadalupe entrou com um rosto radiante de emoção. Ela carregava uma caixa de papelão nas mãos e mal conseguia conter a alegria enquanto se aproximava da mesa. Nicolás, Pablo, tenho notícias maravilhosas! Exclamou, colocando a caixa sobre a mesa.
O que é isso, Guadalupe? Perguntou Nicolás, com curiosidade evidente. Guadalupe sorriu amplamente. Abra e verá por si mesmo. Com mãos trêmulas, Nicolás abriu a caixa. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver o conteúdo, envelopes, dezenas deles, todos endereçados a ele e a Pablo. Confuso, pegou um e o abriu, lendo em voz alta a nota que encontrou dentro. Era de um dos convidados da festa, expressando admiração por sua história e oferecendo uma contribuição financeira para ajudá-los. Nicolás olhou para Guadalupe, sem palavras. Guadalupe explicou, com lágrimas de alegria nos olhos. Os convidados da festa se uniram para ajudar vocês. Há dinheiro nesses envelopes, Nicolás. Dinheiro suficiente para pagar o aluguel atrasado, para comprar comida. Mas por quê? Por que fariam isso por nós? Interrompeu Nicolás, sua voz entrecortada. Pablo se levantou, colocando uma mão no ombro do pai. Porque eles viram o que eu sempre vi, papai, um homem de coragem, dignidade e amor incondicional. Nicolás olhou para o filho, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, tomado pela emoção. Pablo abraçou o pai com força. Papai, disse, com a voz trêmula, obrigado por me escolher naquele dia, há 14 anos, e por nunca desistir de nós. Juntos, vamos construir um futuro melhor. Nicolás retribuiu o abraço com força, soluçando silenciosamente no ombro do filho. Guadalupe observava a cena, com o coração transbordando de alegria. Deus age de maneiras misteriosas, murmurou para si mesma, mas sempre justas. Nicolás e Pablo começaram a abrir os envelopes, fazendo planos e sonhando com o futuro. Sabe, Pablo, disse Nicolás, fazendo uma pausa por um momento, quando te adotei, pensei que estava te salvando, mas a verdade é que você também me salvou. Pablo sorriu, apertando a mão do pai. Nos salvamos mutuamente, papai. E continuaremos fazendo isso todos os dias. Passaram-se as semanas, e em uma tarde ensolarada, Nicolás entrou apressado no apartamento, com os olhos brilhando de emoção. Pablo, que estava estudando na mesa da cozinha, levantou o olhar, intrigado com a expressão do pai. Pablo, filho, você não vai acreditar! Exclamou Nicolás, com um sorriso amplo que iluminava seu rosto cansado, mas feliz. Conseguiu um emprego como atendente em uma cafeteria no centro da cidade. Pablo se levantou de um salto, abraçando o pai com força. Papai, isso é maravilhoso! Estou tão orgulhoso de você! Nicolás retribuiu o abraço, com a voz entrecortada pela emoção. É um lugar respeitável, Pablo. Me tratam bem, valorizam meu trabalho, é diferente de tudo que experimentei antes. Nos dias que se seguiram, Pablo notou uma mudança no pai. Nicolás caminhava mais ereto, sorria com mais frequência e falava com uma nova confiança. Ver como ele era tratado com dignidade e respeito no trabalho era uma alegria que Pablo mal podia expressar com palavras. Uma noite, enquanto jantavam juntos, Pablo olhou para o pai e disse: Sabe, papai, ver você tão feliz é tudo para mim. Prometo continuar me esforçando nos estudos para ser um filho digno de todos os seus sacrifícios. Nicolás sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. Pablo, você já é o melhor filho que eu poderia pedir. Mas lembre-se, aconteça o que acontecer, sempre estaremos juntos neste caminho. E assim, pai e filho continuaram com suas vidas. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.